Elvis foi um filme, assim, inexplicável pra mim. Eu assisti esse filme na estreia e a minha experiência com essa produção foi completamente diferente, imersiva, e hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Mais do que uma análise de filme, hoje a gente vai falar sobre uma das cinebiografias mais impecáveis que eu já assisti nos últimos anos. Vem cá, porque esse papo tem um pouco de desabafo também. E é claro, vamos até mesmo conversar sobre as reais possibilidades de Austin Butler, Tom Hanks e o diretor Baz Luhrmann chegarem lá no Oscar 2023. Vem cá. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês, finalmente conversando sobre Elvis, que era um dos filmes que eu mais estava aguardando pra 2022. E pra gente não perder muito tempo, eu já quero que você não se esqueça de fazer o seu deverzinho de casa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e já ative as notificações pra você sempre receber as novidades. E também, é claro, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C, eu tô sempre por lá. Já falei sobre Elvis lá no meu Instagram e no meu TikTok. Falei logo depois que eu saí do cinema e vamos continuar conversando não apenas sobre esse filme, mas sobre tudo que tá chegando nas principais plataformas de streaming e também nas telonas. Então não deixe de me acompanhar por lá. Então agora vamos falar sobre Elvis, essa produção que foi dirigida por Baz Luhrmann, que talvez vocês não se lembrem pelo nome, mas eu tenho certeza que vocês já assistiram. Se não assistiu, tem que assistir Moulin Rouge. E é claro também Romeu mais Julieta, que foi uma releitura que ele fez desse clássico de Shakespeare, que é estrelada pela Claire Danes e pelo Leonardo DiCaprio, que é o meu ator favorito. Eu acho esse filme sensacional, ele é extremamente teatral, ele é muito poético também, mas ele também fez a adaptação de O Grande Gatsby. Ele fez uma nova versão, a gente teve uma versão lá dos anos 70 também, mas ele fez essa nova versão que é estrelada tanto pelo Tobey Maguire como também pelo Leonardo DiCaprio. E agora ele volta aqui trazendo toda aquela estética extremamente suntuosa, muito glamurosa, muito ostensiva também para um filme que eu acho que é a cara dele. Eu não consigo imaginar nenhum outro cineasta trabalhando com a história do Elvis que não fosse ele, porque o Elvis ele sempre exalou um glamour que era muito à frente do seu tempo. Hoje ele é um dos caras mais referenciados na cultura pop, né, gente? Se você pisar em Las Vegas, você vai ver Elvises por todos os cantos, mas muito mais do que impactar a cultura pop a longo prazo, ele também impactou a indústria da moda, porque ele tinha um visual muito único, né? Ele era um homem hétero que tinha uma visão muito particular sobre a estética, né? E ele tinha uma visão artística muito particular, ele tinha um gosto não apenas para os seus visuais, como também para tudo que ele produzia. E toda essa essência foi trazida aqui por Baz Luhrmann de uma forma brilhante. Ele co-assina o roteiro também, ao lado de mais dois nomes que também ajudaram a construir essa história. Eu tô falando aqui de Sam Bromell e Craig Pearce, e eu achei que a construção desse filme ficou impecável. Ele é um filme bastante longo, são 2 horas e 39 minutos de duração, contando até mesmo com os créditos finais, e a gente percorre todas as fases do Elvis, desde o seu nascimento. Ele foi criado numa comunidade negra, então ele foi extremamente influenciado pelas origens do rock and roll, né? Porque assim, embora ele seja dito até hoje como o rei do rock, Elvis nunca gostou desse nome de rei do rock. Foi um nome que ele sempre deu para Fats Domino, que é um artista também super icônico, mas que infelizmente nunca teve a mesma ascensão que o Elvis também. Mas Elvis foi completamente influenciado pela cultura black, pela música black, justamente por ter sido criado numa comunidade assim, e a gente vê muito dessas origens dele, como ele se inspirou musicalmente, como isso afetou até mesmo a forma como ele se apresentava nos palcos, a forma como ele se vestia e as danças. Até porque muitos dos figurinos do Elvis remetem muito à comunidade negra norte-americana. Então ele era aquele cara branco que estava sempre no meio da rua Bill, e ali ele conseguia ter uma noção muito grande de como era a moda que a comunidade negra usava naquela época. Isso sempre foi também muito enraizado no povo negro, essa questão da vestimenta, a moda sempre fez muito parte da identidade do povo negro. Isso também é muito comum aqui
aqui no Brasil. E o Elvis, ele acabou sendo diretamente influenciado por Mahalia Jackson, por B.B. King também. E a gente vê todas essas referências sendo trazidas aqui no filme do Elvis, que não apenas percorre a infância dele, as influências que ele teve diretamente do gospel, do R&B também, e também do jazz, como também percorre muito a ascensão dele, que acho que é um dos pontos chaves da trama, que é quando o filme decola como um foguete mesmo. Ele vai assim nas extremidades, nas alturas, e entrega performances musicais incríveis feitas pelo Austin Butler. Daqui a pouco a gente vai chegar na atuação dele, mas passando pela ascensão do músico, a gente tem um ponto-chave que seria o alicerce da trama, que conecta todos os pontos da sua vida, que é a sua relação com o seu empresário, que é vivido aqui pelo Tom Hanks, que seria o Coronel Parker, que na verdade de coronel ele não tinha nada, né, gente? Esse cara foi um grande trambiqueiro que tirou muita vantagem do Elvis ao longo de toda a sua carreira, e tudo isso é explorado de uma forma muito poderosa, até porque existe muito aquele boato, aquela velha história de que Elvis não seria o Elvis sem o Coronel Parker, mas a verdade é que o Coronel Parker não seria quem ele se tornou se não fosse pelo Elvis. A gente tem uma relação muito complicada entre os dois, e o Buzz, ele se dedicou muito a explorar essa relação, justamente apontando o dedo, tentando levar a audiência para uma reflexão. Será que o empresário dele realmente usou o talento do Elvis? Será que não usou? Então ele levanta diversos questionamentos e joga muito para a audiência tentar tirar suas próprias conclusões, ainda que o filme tente trazer uma conclusão no final em relação a essa dinâmica, que foi uma dinâmica muito tóxica e que custou muito a vida do Elvis. Mas fora tudo isso, a gente consegue passar por momentos muito importantes da carreira dele, desde a entrada da Priscilla Presley na sua vida, a Priscilla que se relacionou com ele quando ela ainda era menor de idade, uma relação que foi bastante complicada. Ele esperou ela até certa idade para que eles pudessem se casar e tudo mais. Mas assim, uma coisa que a gente não vê na cinebiografia do Elvis é o quanto tumultuada a relação dele com a Priscilla realmente era. A gente vê alguns vislumbres disso tudo, nós temos algumas cenas chaves que elas dão uma percepção mais apurada sobre como era o casamento dos dois. Mas assim, esse não é um filme que explora muito a dinâmica de casal deles, explora muito o amor que eles tinham um pelo outro e como a Priscilla foi fundamental na vida dele e vice-versa. Mas eu confesso que até valeria um filme só sobre o relacionamento dos dois, porque é um relacionamento bastante conturbado. A Priscilla revelou diversas vezes, inclusive na sua biografia, que era um relacionamento muito codependente, mas mais da parte dela do que da parte dele, e ela era completamente submissa no sentido de assim, até mudar a cor do cabelo, a forma como ela se vestia, a forma como ela arrumava o seu cabelo. Então ela teve um relacionamento que foi bem complicado com o Elvis, que eu acho que renderia mesmo um filme, mas isso tudo não é trazido aqui e eu confesso que eu não senti falta. No começo eu fiquei com receio do Buzz não tratar muito da relação deles dois, mas ele trata de uma maneira muito simbólica e muito delicada, respeitando também a Priscilla, que tá viva e que elogiou horrores o filme. Ela disse que o filme fez com que ela se apaixonasse pelo Elvis novamente. Foi um filme que eu acho que veio como uma espécie de catarse, tanto para Priscilla como para Lisa Marie Presley, que é a filha do casal. Então eu acho que nesse sentido o filme funciona como uma experiência muito particular para eles, para elas na verdade, mas não apenas para elas, como funciona também como uma experiência muito profunda para a audiência. Se você é fã de música, você vai se apaixonar por esse filme, porque ele percorre simplesmente as melhores canções do Elvis. A gente tem algumas releituras aqui também, alguns covers que são colocados como música ali de fundo, como trilha sonora adaptada. Funciona muito bem também, ajuda a dar um pouco mais de simbolismo pro filme, mas não só isso. A gente tem o Austin Butler, que é aqui que eu quero chegar e falar sobre ele, que tá numa performance sensacional. Eu tô até arrepiada quando eu falo da performance dele, porque assim, eu tinha expectativas em relação à escolha dele, eu achei a escolha dele excelente. Acho que o Buzz foi certeiro, ele foi cirúrgico ao escolher um ator que era levemente conhecido, mas não tinha uma carreira tão sólida assim, né? Não sei se vocês leram ou se vocês viram nas redes sociais, mas assim, o Harry Styles, que era do One Direction e que tem carreira solo hoje, ele chegou a ser cotado pro papel. O Buzz chegou a falar sobre isso, chegou a falar sobre o quanto ele ficou encantado com o Harry Styles, o quanto ele gostou demais
e o Harry Styles verbalizou o quanto ele queria muito o papel de Elvis. Mas o Buzz disse que ele não contratou o Harry justamente por ele já ser Harry Styles. Ele já é um ator que é extremamente consolidado, a sua voz já é muito marcante também, e ele disse que as pessoas quando fossem ao cinema, quando elas vissem o Harry Styles nas telonas, elas enxergariam o Harry Styles. E ele queria um ator que não tivesse o mesmo nível de popularidade que o Harry tinha, justamente para que a persona do Harry e, é claro, o ator em si se misturassem, se fundindo, se transformando em algo muito maior diante da audiência nos cinemas. E eu acho que, assim, ele foi pontual quando ele disse isso, porque é exatamente essa experiência que a gente tem quando a gente está assistindo Elvis. Em muitos momentos a gente se perde no olhar do Austin Butler e parece que a gente está diante de Elvis. É uma experiência completamente imersiva. Se você fechar o olho por 2 segundinhos em uma das cenas que o Elvis está cantando, definitivamente parece que é o Elvis Presley ali cantando as suas canções. É uma experiência surreal. Cinebiografias musicais estão se tornando cada vez mais famosas e populares com o público geral. A gente teve Bohemian Rhapsody, que é um filme que eu tenho problemas muito sérios. Eu até falei sobre ele essa semana lá no TikTok e no Instagram. Eu dei uma série de dicas pro Dia do Rock, falei sobre esse filme. Acho que a performance do Rami Malek é realmente uma performance digna de Oscar, mas esse filme levou outras estatuetas que não merecia de jeito nenhum. É um filme mal montado, é um filme que tem vários problemas, não cabe aqui a gente falar sobre isso agora. Mas a cinebiografia de Elvis é simplesmente uma das mais lindas que eu já assisti na minha vida. De cinebiografias de forma geral, é incrível, é um filmaço assim pra você se deleitar mesmo. São 2 horas e 39 de filme, como eu falei pra vocês, então é uma carga muito grande, mas ao mesmo tempo é um filme muito leve, que ele tem uma montagem belíssima, ele tem uma dinâmica de cortes que funciona muito bem. Esse é um filme em que o Baz fez questão de fazer com que fosse um espetáculo divertido. Então não é apenas um drama baseado em fatos reais, não. Ele é um drama baseado em fatos reais. Em alguns momentos ele se transforma em um musical, em outros momentos ele é realmente um espetáculo teatral diante da audiência, muito dinâmico, muito rápido, muito ágil. Então é um filme que eu acho que agrada diversos públicos. Se você não é muito fã de música, ou se você gosta de música, mas nunca foi aquele fã ávido do Elvis, sabe quem é o Elvis por motivos óbvios e conhece uma canção aqui e ali, você vai gostar, porque ele é um filme divertido, é um filme que entrega entretenimento. Não é apenas uma experiência sinestésica feita mais pra galera que gosta do cinema cult, não. É um filme que eu vejo meus pais assistindo com muita facilidade. Meu pai assiste todo tipo de filme, então ele é super tranquilo. Mas eu consigo ver minha mãe assistindo esse filme também, com muitas pausas, né? Porque é um filme bem longo. Eu consigo ver meu esposo assistindo esse filme também. Ele não quis ir no cinema assistir comigo, mas tudo bem, porque ele vai assistir esse filme ainda. Eu fui assistir esse filme com a minha prima, que tem um conhecimento zero de Elvis. Ela sabe quem o Elvis é, mas nunca acompanhou, não sabe que ele tem músicas muito famosas, conhece as músicas dele, mas ela não é uma conhecedora. Ela foi lá com um conhecimento praticamente zero e ela saiu de lá realmente impressionada e muito alegre por ter assistido o filme nos cinemas, porque ela também gostou demais, achou que a performance do Tom Hanks ficou muito boa e ele tá sensacional aqui. A gente tem uma dinâmica, uma dualidade entre Austin Butler e Tom Hanks que funciona demais em tela, ao mesmo tempo que eles são antíteses, eles também são dois personagens que se complementam. E o Tom Hanks, ele sempre entrega, né, gente? Não é surpresa pra ninguém, ele faz um excelente trabalho e ele entrega tudo nesse filme, que tem ainda um design de figurino surpreendente. Uma das coisas que faz com que Elvis seja aquele espetáculo visual que não apenas eu, mas outras pessoas também estão reconhecendo, é justamente o fato da gente ter uma direção incrível, uma montagem, uma série de atuações que são excepcionais e, é claro, um design de figurino e um design de produção que também são de encher os olhos. Os figurinos do Elvis, eles sempre foram um espetáculo à parte e o Baz Luhrmann, ele fez aqui uma referência muito boa. Ele pegou os figurinos mais icônicos do Elvis, recriou esses figurinos e usou toda essa estética extremamente glamurosa e suntuosa que sempre fez parte da vida do Elvis para também construir toda a estética da produção. Então esse é um filme que tem
as digitais, tanto do Elvis como também do Baz Luhrmann, que se você já assistiu os projetos anteriores dele, você sabe que ele é um cara que ama um brilho, ama um glamour, ama um trem assim, brilhoso. Ele é que nem eu, ele gosta do glitter, e do glamour, e ele entregou tudo isso aqui nesse filme. Ele se esbaldou fazendo Elvis, é notável isso, porque a gente vê o quanto ele se divertiu entregando essa produção. E eu acho que nós temos aqui uma junção de elementos que fazem com que Elvis se torne um dos melhores filmes de 2022. A gente tá na metade do ano, a gente já tá na segunda metade do ano, né, gente? Então é claro que tem muita coisa pra rolar, nós temos Avatar pra vir até aí o final do ano também. Então assim, pode ser um pouco cedo demais pra gente falar que esse é um dos melhores filmes do ano, talvez, mas eu acho que Elvis já entra pra lista dos melhores filmes de 2022 facilmente, com grandes chances de disputar a estatueta de melhor filme, melhor direção, melhor figurino, melhor design de produção, melhor ator coadjuvante pro Tom Hanks, melhor ator principal pro Austin Butler. Eu imagino realmente esse filme conquistando as principais categorias, inclusive categoria de melhor roteiro também. Acho que o Baz tem muita chance de chegar no Oscar, subir ali as escadinhas do Dolby Theatre e realmente pegar uma estatueta. Quero muito ver Austin Butler levando essa estatueta. Acho que quando se trata de atuação masculina, a gente ainda não tem nomes muito fortes no rolê, ainda não. E o Austin Butler, certamente ele tá liderando nessa questão. Ele lidera realmente como uma das melhores atuações do ano, pela personificação, por tudo que ele fez. Eu acho que em termos de riqueza, a atuação dele é muito maior do que a atuação do Rami Malek lá em Bohemian Rhapsody. Até porque aqui o Austin Butler realmente canta. Ele fez um trabalho de modulação vocal impressionante justamente para poder entregar uma performance que fosse completa, que fosse desde a dança, na performance, na sua atuação e também, é claro, no seu canto. E ele fez tudo isso com maestria. Não tem defeitos a performance dele, gente. Não ficou uma coisa ali fora do lugar, ficou tudo muito bem encaixado. E eu tô muito feliz por ver o Austin Butler ao som do Novos Voos, porque se essa estatueta do Oscar vier pra ele, vocês aguardem 2023, porque esse menino vai fechar contrato com um monte de gente aí e pode até acabar se envolvendo com adaptações de quadrinhos, né? Porque normalmente o caminho é esse, quando o cara ganha um Oscar, ele começa a entrar nas principais franquias mainstream. Mas eu tenho expectativas muito grandes em relação a esse filme e eu espero mesmo que ele seja devidamente honrado na temporada de premiações, porque esse filme, mais do que tudo que eu já assisti em termos de cinebiografia, honra a história de um dos maiores músicos que já pisou nessa terra. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa. E já me acompanha nas redes sociais também, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Um beijo, até a próxima, meus amores.